Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 19. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 1 até o 10. Está escrito assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amados, quando nós lemos aqui, nós vemos que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. E o povo ficou tão revoltado ali com Jesus, porque como assim ele vai se hospedar na casa de um pecador? Porque Zaqueu era judeu, mas ele exercia um papel coletando impostos, era o que os publicanos faziam, coletando impostos a favor de Roma. Então Roma estava oprimindo o povo de Deus, o povo de Israel, e Zaqueu trabalhava para Roma. E ele não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então ali na hierarquia ele tinha um cargo alto. Ele estava trabalhando em prol do governo de Roma. E aí Jesus olha para ele e diz assim: Ei, Zaqueu, desce daí depressa que eu quero ficar na sua casa hoje. E Zaqueu recebe Jesus com alegria. E aí é interessante nós vermos, o que aconteceu com aquele homem rico de ontem, que nós vimos ontem no devocional com a irmã Karina, e hoje com Zaqueu. Aquele homem rico chegou chamando Jesus de bom mestre, dizendo: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus olha para ele e diz: obedece os mandamentos. E aí ele diz: não, mas isso eu já faço desde a minha adolescência. Ou seja, ele já estava ali: não, isso daí eu faço tudo, não se preocupe. Aí quando Jesus olha para ele e diz assim: então faça só uma coisa, resta uma coisa para você, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e siga-me. Aquele homem saiu com o coração entristecido, por quê? Porque o coração dele estava no dinheiro. Já Zaqueu, que fazia um trabalho, digamos assim, já era um trabalho tido ali na época como ruim, porque ele era judeu, era um israelita e estava o quê? Ajudando o povo de Roma a oprimir os do seu próprio povo. Esse homem, sem Jesus falar nada para ele, Jesus não precisou pedir nada. Ele mesmo, deliberadamente, de livre e espontânea vontade, olha para Jesus e diz assim: olha, eu vou vender metade dos meus bens, eu vou dar aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha, uau! Realmente a salvação entrou nessa casa. Por que, amados? Nós vimos no capítulo 16, quando Jesus vai falar sobre dinheiro, não sei se vocês perceberam, mas Jesus sempre falando sobre dinheiro e dando exemplos que traz o dinheiro no meio.
E a única vez que Jesus dá nome a um demônio, a um Deus que atua oprimindo, a vida das pessoas, é exatamente o Deus dinheiro, que é Mamon. Jesus chama de Mamon. E aí Jesus diz assim, é impossível servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou você vai agradar a um e entristecer o outro, vai servir a um e deixar o outro de lado. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E daí aqui, lá no capítulo 16, nós vimos que Jesus estava falando sobre isso, sobre impossível servir a Deus e ao dinheiro. E quando Jesus estava falando sobre como ele via a questão do dinheiro, os fariseus que amavam o dinheiro, a palavra relata assim, começaram a zombar de Jesus. Ou seja, os fariseus tinham o seu coração no quê? No dinheiro. Então era comum os homens ricos terem o coração no dinheiro. Vimos ontem com a irmã Karina, quando Jesus fala que para um homem rico é muito difícil entrar no reino de Deus. Por quê? Porque normalmente o seu coração está nas riquezas. E aí, quando ele ouve de Zaqueu esse relato, quando Zaqueu abre o seu coração e deliberadamente ele diz assim, olha, eu vou vender metade dos meus bens e se de alguma forma eu prejudiquei alguém, eu extorqui alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Amados, existia uma lei para quando alguém prejudicava o outro. Isso você pode ler lá em Números, no capítulo 5, no versículo 7. O povo de Israel recebeu a lei, e a lei não eram só os 10 mandamentos, era uma lei com muitos mandamentos e que eles precisavam o quê? Seguir cada um deles. Então tinha uma lei específica para quando alguém extorquia, quando alguém prejudicava uma outra pessoa. E lá em Números 5:7 fala que se alguém prejudicasse a outra pessoa, deveria restituir o valor integral e mais 1/5 do valor. Ou seja, mais 20%. 1/5 é 20%. Então, digamos que a pessoa extorquiu o outro em R$100. Ela teria que restituir com R$120. Mas aí Zaqueu diz assim, não, se por acaso eu extorqui alguém, eu prejudiquei alguém, eu não vou devolver simplesmente mais 20%. Eu vou devolver 4 vezes mais. Nesse exemplo que eu dei, irmãos, de R$100, ele iria devolver R$400. A lei ordenava que fosse 120. Mas ele está querendo dizer assim, eu entendi que o meu coração não pode estar no dinheiro, que o meu coração precisa estar em Jesus. Eu reconheci isso e eu estou arrancando o meu coração do dinheiro agora. Estou declarando abertamente, Jesus é o meu Senhor, o dinheiro não é mais o meu Senhor, agora Jesus é o meu Senhor. Portanto, eu vou vender metade dos meus bens e se alguém foi prejudicado por minha causa, se eu extorqui alguém, eu não vou devolver somente o que a lei manda, 20% a mais. Eu vou devolver 4 vezes mais. Amados, aquele homem entendeu que a fonte da salvação era Cristo Jesus. Por isso que Jesus Cristo declarou, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Por que Jesus afirmou que este homem também é filho de Abraão? Porque ele depositou a sua fé em Jesus e a promessa dada a Abraão foi recebida por meio da fé. Nós podemos ler isso quando o apóstolo Paulo vai explicar essa questão de Abraão, por exemplo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 4, foi pela fé que Abraão foi justificado, porque ele creu em Deus, porque ele depositou a sua confiança em Deus. É por isso que Jesus vem e diz aqui, este homem também é filho de Abraão. Não é porque vocês, israelitas, consideram ele um pecador que ele deixou de ser filho de Abraão. Pelo contrário, ele entendeu que a fonte da salvação dele sou eu. É como se Jesus estivesse falando isso. Por quê? Porque o Filho do Homem veio para quê? Para salvar o que estava perdido. E ele estava perdido na sua incredulidade, mas ele foi o quê? Encontrado.
Ele se rendeu, ele depositou, ele saiu da sua incredulidade e passou para a sua fé em Jesus Cristo. Esse é a vida que Deus veio oferecer para todos, viver por meio da fé em Cristo Jesus. Essa é a vida, viver por meio da fé em Cristo Jesus, porque Jesus é a fonte da vida. E Zaqueu entendeu. E como que ficou claro que ele havia entendido? Quando ele faz essa declaração, amados, porque Jesus não precisou falar nada para ele. Jesus não precisou dizer: ei, Zaqueu, você trabalha aí oprimindo o seu próprio povo, talvez você tenha extorquido alguém, o seu Deus é o dinheiro. Não, Jesus não precisou falar nada disso. Ele simplesmente, na comunhão com Jesus, ele entendeu tudo e ele se arrependeu. E aí Jesus declara: houve salvação, entrou a salvação aqui nessa casa. Amados, essa mensagem, ela é uma mensagem que nos encoraja de muitas formas. Eu quero falar sobre duas coisas aqui. Primeiro, quando nós levamos a mensagem das boas novas, às vezes nós ficamos aflitos para aqueles amados nossos que estão perdidos, ou às vezes falamos para alguém que conhecemos e queremos que essa pessoa se renda ao Senhor Jesus, e aí nós tentamos ali na força do nosso braço. Amados, é simplesmente ali, na comunhão, que o Espírito Santo vai convencendo as pessoas. Zaqueu foi convencido. Pela comunhão que ele teve ali com Jesus, ele foi convencido, realmente Jesus é a fonte da salvação. E eu reconheço isso. A atitude de Zaqueu mostrou isso. Então, primeiro tópico aqui, nós não precisamos nos desesperar, às vezes nós ficamos aflitos, querendo fazer algo assim. O que eu posso fazer para que a minha família se renda a Jesus? O que eu posso fazer para que o meu amigo, a minha amiga, meu primo, minha prima, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, não sei quem você anseia que se renda a Jesus, e você fica: o que eu posso fazer? É na comunhão. Nós somos a representação de Cristo sobre a terra. Então é na nossa comunhão, levando as boas novas através do nosso próprio testemunho, e sempre que tivermos oportunidade falamos, é claro, mas mais do que falarmos, nós precisamos ser a Bíblia ambulante que as pessoas leem. E nessa comunhão nós cremos, vamos crendo que o Espírito Santo vai o quê? Vai convencendo os corações, para que as pessoas sejam convencidas, assim como Zaqueu foi. Realmente, a fonte de salvação é Cristo Jesus. Realmente eu preciso de Cristo Jesus. Então, essa é uma primeira... um primeiro tópico aí que nós podemos extrair dessa mensagem a respeito de levarmos a salvação e confiarmos que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai convencendo, assim como convenceu Zaqueu. E outro tópico é trazer essa realidade para nós. Nós já fomos salvos por Cristo Jesus. Nós já fomos alcançados, o Espírito Santo já habita em nós, mas nós estamos em constante processo de aperfeiçoamento, o processo da santificação. E aí nós vamos analisando quantas e quantas vezes nós depositamos o nosso coração em outras coisas. Vamos colocar aqui o que está sendo escrito no dinheiro. Eu sempre falo, amados, que o amor ao dinheiro não é simplesmente a ganância por ter mais, mas a preocupação pela falta, o medo pela falta, o desespero pela falta, também é amor ao dinheiro. Aí nós começamos a achar que são as coisas aqui da terra. Eu preciso ter alguém para me indicar, eu preciso ter alguém para conseguir um emprego melhor, eu preciso ter os meus contatos, eu preciso... Não, amados, é o Senhor quem vai abrindo as portas para nós. É o Senhor quem vai nos estabelecendo. E nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança, a reconhecer, assim como Zaqueu, eu reconheço que o meu coração não está nas riquezas, não está nas coisas dessa terra aqui. Eu reconheço que a fonte da salvação da minha vida, da minha proteção, da minha provisão é Cristo Jesus. Então eu deposito a minha confiança nele. Eu deposito toda a minha esperança e a minha confiança em Cristo Jesus.
Que eu e você, amados, possamos viver isso no nosso dia a dia, nas coisas que possam parecer pequenas, mas que não são, nas decisões que nós precisamos tomar diariamente, que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, sabendo que é Ele que é o nosso provedor, é Ele quem cuida de nós, é Ele que é por nós. Sabe, amados, sem olharmos para as circunstâncias, sem nos deixarmos amedrontar ou sermos conduzidos pelas circunstâncias, mas olhando sempre firmemente e fixamente para Cristo Jesus. Eu acho interessante porque Zaqueu não teve vergonha de subir numa árvore, ele era de pequena estatura, ele queria ver Jesus, ou seja, o coração dele já estava pulsando por Jesus. Ele não ficou com vergonha de subir na árvore, e olha que ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele tinha uma posição na época. Ele não se envergonhou do que ele fez, ele não ficou preocupado com o que os outros estavam falando. Ai, Jesus vai se hospedar na casa de um pecador. Ele não se preocupou com aquilo. Pelo contrário, ele rasgou o coração dele diante de Jesus, reconheceu que Jesus era a fonte da salvação que ele precisava e disse: olha, eu vou vender mesmo metade do que eu tenho porque eu quero provar a ti, Senhor. É uma forma de dizer assim, provar não porque ele queria provar algo para as pessoas, mas ele queria demonstrar ali para Jesus. Igual aquela mulher que foi e derramou aquele perfume caro sobre Jesus. Ela queria demonstrar o seu amor, a sua devoção a ele. Zaqueu, a mesma coisa. Senhor, eu quero demonstrar o meu amor, a minha devoção a ti. Eu quero demonstrar que eu confio em ti, que eu deixei de confiar nas riquezas, nas coisas dessa terra, e eu passei a confiar a ti. Por causa disso, eu vou vender metade dos meus bens, vou dar aos pobres e vou devolver. Se por acaso eu extorqui, eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Não vou fazer só o que a lei manda, vou fazer muito além. Amados, isso é a graça, esse é o evangelho, essa é a vida que o Senhor nos proporciona, essa é o que o Espírito Santo faz em nós, nos convencendo. Esse convencimento que vem do Espírito nos faz ter atitudes como a de Zaqueu, indo muito além do que nós poderíamos fazer naturalmente falando. Sabe, amados, que eu e você possamos, assim como Zaqueu, não nos envergonharmos de corrermos até Jesus, não nos envergonharmos de reconhecermos: eu preciso de ti, Jesus, eu reconheço que o Senhor é a fonte da minha vida, o Senhor é tudo que eu preciso, eu dependo de ti. Que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu encorajamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que tenta vir contra nós, contra a nossa fé. Pai, nós queremos nos desvencilhar de tudo, Pai, que nos atrapalha em nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder, que eu e os meus irmãos entendamos que o Senhor é a fonte da vida, que nós precisamos depositar a nossa completa confiança em ti, sem nos envergonharmos, sem achar que isso vai trazer algum tipo de constrangimento para nós. Não, Pai, que eu e os meus irmãos possamos entender que nós podemos deliberadamente, por nossa livre e espontânea vontade, declararmos abertamente que o Senhor é a fonte da nossa vida, que o Senhor é a fonte da nossa salvação, que nós não nos envergonhamos disso, que nós não nos envergonhamos de reconhecer isso, que somos dependentes de Ti. Pai, assim como Zaqueu não se envergonhou e agiu com todo o seu coração, se derramando e com alegria, como está escrito, ele recebeu o Senhor com alegria, que eu e os meus irmãos possamos viver assim,
sem nos envergonharmos de reconhecermos que dependemos de Ti e sempre nos alegrando com a Tua presença, sempre nos alegrando em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a fonte da nossa salvação, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é quem cuida de nós. Que eu e os meus irmãos possamos viver assim, nessa completa confiança em Ti, Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.